Eu acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. Gotham City. E se for a realizada eleição em Gotham City indireta, é mais fácil eleger o Coringa do que o Batman. Deve ser direta, indireta, voto aberto, voto fechado. O Supremo tem discutido esse assunto, começou nesta semana a julgar 2, 3 processos sobre esse tema. O que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver, inclusive, recurso lá, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. Mas um pedido de vista adia a decisão para algum momento do futuro, enquanto isso a situação do Rio de Janeiro continua incerta. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Esse é o Sem Precedentes, eu sou Felipe Recondo, estou aqui com Luiz Fernando Esteves, Tomás Pereira. Antes de nós começarmos, você já sabe, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, compartilha e avalie bem, por favor, o conteúdo desse podcast para que ele chegue a mais pessoas. E também vá lá no Substack e assine a newsletter Recondo e os 11. Até porque nessa última edição, uma edição extra que eu fiz, Tomás e Luiz, sobre esse julgamento, eu decidi fazer porque ele, para mim, sintetiza o momento atual do STF. E quem for assistir, ou quem assistiu e quem quiser assistir as 2 sessões de julgamento, vai perceber, primeiro, o clima que se estabeleceu no tribunal, de uma certa desconfiança, inclusive de altercações ali entre os ministros que não subiram o tom, mas isso também tem uma explicação de por que não subiram o tom neste momento. Acho que o tribunal está muito fragilizado para os ministros alimentarem mais ainda o conflito interno, mas o que está por trás também desse processo, dessa discussão jurídica, é um contorno político muito claro também sobre quem pode ganhar as eleições no Rio de Janeiro no caso de uma eleição direta, quem pode ganhar no caso de uma eleição indireta. Da mesma maneira, uma desconfiança sobre o comportamento do TSE nesse processo e de manobras de ministros que ou pedem vista no TSE ou agora interrompem o julgamento no Supremo. Tudo isso misturado vira este Supremo que nós temos hoje. Mas eu queria começar esse diálogo com vocês perguntando o seguinte: é algo que marca muito os votos de 4 ministros do Supremo. Por mais que ainda não tenham votado esses 4, estou falando do ministro Dino, que pediu vista, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Zanin, que votou, e do ministro Gilmar Mendes. Por mais que eles ainda não tenham expressado suas opiniões no processo, mas já deu para perceber que eles baseiam parte da sua fundamentação na realidade do Rio de Janeiro, na conjuntura político-institucional do Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é boa. Mas faz sentido dirigir este julgamento com base nessa realidade político-institucional, ou nós teríamos que estar vendo uma discussão de outra maneira, com outro foco no STF? Olá, Recondo, Luiz. Bem, eu acho que talvez a primeira coisa seja a gente separar de o Supremo decidir olhando a realidade, que faz sentido, de olhar especificamente para uma realidade do Rio de Janeiro, um pouco baseada em fatos específicos e um pouco meio sensacionalizada, assim, ou pelo menos singularizada de uma maneira curiosa, né? A gente já teve no passado, em outros estados, escândalos e problemas envolvendo assembleias legislativas inteiras. Não é só no Rio de Janeiro que isso aconteceu. O Brasil, infelizmente, inclusive o livro mais clássico, tradicional disso é do ex-ministro supremo, né, o Vitor Nunes Leal, que é o Coronelismo, Inchada e Voto. Diversos municípios e estados do Brasil vivem até hoje, tem uma democracia, digamos, frágil por conta de mandonismos que existem, coronelismos, famílias que estão no poder às vezes há um século, ou 2 ou 3 famílias controlando. Então, assim, só para dizer que se é verdade que o Rio de Janeiro tem um problema de crime organizado e de uma relação do crime organizado e sua infiltração com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, e isso ninguém está negando isso é um problema, isso é um problema seríssimo, e a gente tem, de fato, isso registrado tanto jornalisticamente como judicialmente, em processos, em inquéritos, em pessoas que foram condenadas, tudo. Eu diria que
esse tipo de problema, infelizmente, não é algo específico do Rio de Janeiro. Então, quando eles estão decidindo sobre, no caso específico, se a votação tem que ser aberta ou fechada, às vezes parece assim, parece quase desnecessário, assim, porque ou isso é um problema geral que faz com que a gente tenha que pensar em por que essa votação tem que ser fechada, deveria ser fechada no Brasil inteiro, ou então a cada caso a gente vai precisar que o Supremo se manifeste, analise a situação concreta daquele município ou daquele estado para dizer, não, nesse estado pode ser aberta, não, nesse estado pode ser fechada. Isso é curioso. O que é diferente de você pegar e falar, olhar para a realidade e falar, faz parte da realidade política que o voto aberto tem tais problemas de pressão, de cobrança, de não sei o quê. E nesse tipo de eleição, a gente acha que, por conta das regras constitucionais, por conta do que a Constituição prevê em relação a quais situações são abertas e fechadas, né, esse é um caso em que caberia, tem dois tipos de problemas. Um, se cabe ao Estado especificamente, pode uma lei, se isso cabe especificamente para um tipo de legislação, uma questão de constitucionalidade formal, mas materialmente, substantivamente, se isso é algo que pode ser disposto ou não pode ser disposto para um lado ou para o outro, porque de fato é uma questão que a gente tem dois valores básicos, né? O voto aberto permite transparência, que em certas situações a gente quer, é importante, né? Especialmente quando os legisladores votam, a gente em geral quer transparência. Por que a gente quer transparência? Porque a gente quer que a pessoa que votou naquele legislador possa cobrar e dizer, não acredito que você votou nessa pessoa, ou nessa outra pessoa, não aceito, não vou votar em você nunca mais na minha vida, esse tipo de coisa. Então é importante transparência porque eles são seus representantes. Por outro lado, existem certas situações em que, da mesma maneira que a gente protege o eleitor normal para votar secretamente porque isso protege a sua independência, diante das possibilidades de pressões políticas existentes também, às quais também representantes estão submetidos, a gente quer que eles votem de verdade de acordo com a sua consciência, digamos assim, o voto secreto existe. Esse tipo de situação, eleição indireta de governador, tá para um lado ou tá para o outro? Quais são as regras constitucionais? Quais são as regras da Constituição do Estado? Quais são as regras da legislação federal sobre isso? Isso tudo é relevante. Qual é a realidade brasileira? Relevante. Agora, dizer que o Rio de Janeiro, por conta dos seus problemas, que são talvez até específicos do Rio de Janeiro, mas eles não são específicos no sentido de que determinar que por isso no Rio tem que ser aberto ou ser fechado. Lembrando aí, Tomás, que o ministro Gilmar Mendes foi bastante enfático, né, em certo momento, dizendo, nós estamos julgando um caso do Rio de Janeiro, para marcar exatamente isso, tanto que gera entre ele e o ministro Fux uma discussão, né, do ministro Fux fazer uma defesa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive de políticos do Rio de Janeiro e tal. Mas, especificamente, o ministro Gilmar Mendes foi bem claro em dizer nós estamos julgando um caso concreto do Rio de Janeiro, portanto, com as suas circunstâncias muito específicas. Verdade. Eu acho que eu tenho até lugar de fala enquanto paulista, então, teoricamente, seria alguém com todos os preconceitos culturais, digamos assim, de quem foi criado no estado de São Paulo historicamente, mas sou cidadão carioca, voto no Rio de Janeiro, se tiver eleição direta, votarei no Rio de Janeiro, então acho que eu posso falar que os problemas do Rio de Janeiro são reais. Não me parece que isso é relevante para a gente determinar se essa eleição específica direto ou indireta tem que ser aberta ou fechada, né? Até porque o que me direto ou indireta, assim como até que me chamou um pouco a atenção para isso, no sentido de tinha certos momentos em que parecia que eles estavam decidindo intervenção federal, que é outra questão. A gente também falou um pouco durante a semana no nosso grupo, mas que você comentou isso, eu tinha comentado isso com dois ministros do Supremo também. Toda essa argumentação que foi feita sobre a realidade do Rio de Janeiro me leva à pergunta, por que eles não estão provocando o Procurador-Geral da República para pedir intervenção federal no Rio de Janeiro diante dessa situação? E não buscar, via reclamação ou ação direta de inconstitucionalidade, uma solução para algo que parece, pelo que eles descrevem, algo insanável. E aí eu queria chamar o Luiz para discutir tecnicamente esse processo, Luiz. A gente está falando são duas ações diretas de inconstitucionalidade e uma reclamação, né? As ADIs são sobre a legislação do Estado do Rio de Janeiro, que regra a eleição indireta, e reclamação sobre se deve ser uma eleição indireta ou se deve ser direta, em suma, é isso. E também gerada essa dúvida toda, e isso está no julgamento também, e gerou ali, inclusive, um entrevero entre os ministros, porque alguns ministros disseram que o TSE deveria ter resolvido isso. O TSE deveria ter dito se a renúncia de Cláudio Castro foi ou não uma tentativa de burla para forçar uma eleição indireta artificialmente.
E isso o TSE não discutiu. Eu estava assistindo novamente a sessão, o ministro Floriano de Azevedo Marques no final diz, olha, talvez seja o caso da gente discutir isso, e a ministra Carmen fala, não, isso talvez seja questão para embargo de declaração. E aí nós estamos nessa. E aí gerou todo um conflito interno no Supremo também, ao ponto de a ministra Carmen antecipar a eleição para a presidência do TSE. O que mostra a sua insatisfação, e ela verbalizou isso, entendendo que o tribunal estava passando por cima do TSE, e também a reclamação tinha sido, ela disse, né, um ato violento contra o TSE. Mas, Luiz, eu queria te ouvir sobre isso, eleição direta e indireta, voto aberto, voto fechado. Como é que nós chegamos nessa confusão? Eu acho que, antes de tudo, olá Tomás, olá Felipe, nem os cumprimentei, mas eu acho que, antes de tudo, a gente precisa fazer uma crítica à atuação do TSE nesse caso. É um caso que já está no tribunal há muito tempo e que já poderia ter sido julgado pelo tribunal há muito tempo. Então, é algo que, pelo menos em relação à manutenção ou não do Cláudio Castro no TSE, isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo. E se a resolução tivesse acontecido há mais tempo, a gente não teria dúvidas sobre a razão da renúncia do Cláudio Castro. A gente pode especular aqui que a renúncia do Cláudio Castro foi exatamente para provocar que as eleições sejam indiretas e não diretas. A gente pode especular esse tipo de coisa, mas também eu entendo que é um argumento plausível imaginar que o Cláudio Castro apenas buscaria, talvez tentasse ali, de forma improvável, mas ele tentasse concorrer às eleições que vão acontecer esse ano. Então, eu acho que a renúncia dele poderia, hoje, em abril de 2026, a 6 meses das eleições, eu acho que a renúncia dele pode ser interpretada como uma desincompatibilização. E a chance de interpretação dessa renúncia como uma desincompatibilização, eu acho que essa chance precisa ser colocada na conta do TSE, que não resolveu o problema antes. Porque uma renúncia do Cláudio Castro que tivesse ocorrido há 1 ano não poderia ser interpretada como uma desincompatibilização. Então, antes de tudo, eu acho que a gente precisa jogar um pouco de responsabilidade no TSE pela demora no julgamento do Cláudio Castro. E eu acho que esse julgamento do TSE é super importante para a gente definir se as eleições vão ser diretas ou indiretas, porque a gente teve uma modificação no Código Eleitoral em 2015, naquele contexto do impeachment da Dilma, do Michel Temer, de cassação do mandato, que estabeleceu que se houvesse uma dupla vacância por razões eleitorais, a eleição seria direta se essa dupla vacância acontecesse nos 6 últimos meses do mandato, o que é um sistema um pouco diferente do que a Constituição estabelece para presidente da República e vice-presidente da República, porque, de acordo com a Constituição, se existe dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato, as eleições vão ser diretas. Mas se a dupla vacância acontecer nos 2 últimos anos do mandato, as eleições serão indiretas. Agora a gente está nos 2 últimos anos do mandato, no Rio de Janeiro, só que a gente tem a aplicação de uma outra regra, que é a regra do Código Eleitoral, não é a regra estabelecida na Constituição. E de acordo com o Código Eleitoral, se a razão for eleitoral, se for uma cassação do mandato, como essa é uma razão eleitoral para a dupla vacância, aí a gente teria eleições diretas. Mas aí teria que interpretar a renúncia do Cláudio Castro como uma tentativa de burla, né, ao processo no TSE, ao processo de cassação. E aí o TSE teria que dizer, caça-se sim o diploma dele, caça-se o mandato dele, e aí a razão seria eleitoral. E daí, então, se aplicaria o Código Eleitoral com a eleição direta. Diga, Tomás. Mas é interessante o que vocês estão falando, que eu acho que no julgamento, para variar, teve diversos momentos em que eles foram confusos. Porque às vezes começam a trazer argumentos de tipos diferentes, mas quando você traz argumento demais, alguns argumentos só são relevantes se você está levando a sua decisão para um lado ou para o outro. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma discussão que tem a ver com isso, a causa da renúncia, né? Então o que eles estão dizendo é, essa lei... A gente tem a situação que era, a Constituição previa especificamente, simplesmente a questão da dupla vacância, a Constituição fala especificamente presidente da República e vice-presidente, fala também senador em outro contexto, mas a questão ela fala especificamente disso, e faz a distinção direto e indireto com essa marca dos 2 anos. Né? A lei federal, que é o Código Eleitoral, no caso, prevê uma situação diferente, né? Que é a possibilidade, na verdade, no caso de cassação, ou seja, e outras hipóteses, né? Que tem a ver com o motivo ser eleitoral, com a eleição ser feita de maneira direta, não só 2 anos antes, mas
desde que seja menos que 6 meses, né? Então, acrescenta 1 ano e meio aí, em que seria direta também. Eu consigo até imaginar, a lógica para essa decisão parece fazer sentido. Você fala assim, poxa, fazer uma eleição nacional na segunda metade do mandato presidencial pode ser complicado. Mas no município, pode ser o caso, porque a gente não vai ficar com alguém que foi eleito diretamente por 2 anos, né, praticamente, talvez, ou no estado também talvez dê para fazer. Né? É uma decisão de política pública, que pode ser para um lado ou para o outro. Né? Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, às vezes, parece que eles estão tentando simplesmente tentar entender se esse caso, que é renúncia, conta ou não conta. Formalmente não, porque a renúncia, se eu renunciei, não foi motivo eleitoral. O que está acontecendo nesse julgamento? Alguns dos ministros estão dizendo que essa renúncia ela é uma fraude. Né? Ela é uma renúncia, mas ela não é uma renúncia puramente uma renúncia, como poderia ser por qualquer motivo. E não é uma renúncia simplesmente de desincompatibilização, que seria normal também, inclusive está no período disso. Exato. Coincidiu de ser bem no período que isso está acontecendo. Ela é uma renúncia claramente por conta do processo, porque ela foi, inclusive, ela ocorreu depois que o julgamento já tinha se iniciado, alguns votos já tinham, inclusive, sido dados, e foi no meio, e contra, inclusive, né, os interesses do Cláudio Castro, e foi aí que ele renunciou. Então parece claramente que ele renunciou para evitar os efeitos dessa ação. Acontece que isso não funciona propriamente, pelo menos não na parte da pessoa física, porque o TSE interpretou como sendo exatamente isso, determinou que, como ele tinha renunciado, não era mais o caso de cassá-lo, porque essa parte do julgamento não fazia mais sentido, mas que isso não impedia a aplicação das outras penas, né? Que é a inelegibilidade e multa. Né? E tudo bem, então assim, você pode dizer, ele tentou renunciar para evitar a inelegibilidade e a multa. Qualquer consequência. Ele não conseguiu, porque há algum tempo existe a jurisprudência que, em casos como esse, o tribunal fala, beleza, a cassação não vem mais ao caso, porque você já renunciou, mas a gente continua, a gente não para o julgamento porque a gente vai determinar a sua inelegibilidade e a sua multa. A questão agora, que é uma questão interessante mesmo, uma coisa é você extrapolar, isso estava nos votos, inclusive, dos ministros, os ministros que são os ministros do TSE, inclusive, então é interessante essa diferença. Não em todos, mas se não me engano foi o ministro do voto, não sei se foi, lembro se foi o Cássio ou se foi o André, manifestar especificamente essa questão, que olha, a questão da gente extrapolar a renúncia, desconsiderar ela, continuar o julgamento para determinar a inelegibilidade, não significa que a gente extrapola para determinar que a eleição não vai ser direta ou indireta, porque não é a mesma coisa. Né? É claro que você pode dizer, claro que porque na prática ele está renunciando e daí ele gera indireta. Né? Tudo bem, mas a questão isso não foi exatamente decidido ainda, que eu saiba. Tanto que o ministro Dino mencionou isso e justificou seu pedido de vista exatamente por isso, dizendo, olha, o TSE ainda não decidiu isso, então o TSE tem que decidir. Não, eles até estão determinando mas o TSE cassou ou não cassou? Né? E a gente precisa do acórdão para isso. Inclusive é interessante essa parte do julgamento, porque parte do que os ministros do TSE estavam reclamando, no caso, a ministra Carmen Lúcia, era que eles entraram com essa reclamação sem nem ter acórdão. Só com a ata do julgamento. E eles, inclusive, achando que nem deveria caber essa reclamação por conta disso. A questão é que a ata do julgamento determina a eleição indireta, né? Então tem que ter algum tipo de recurso contra, mas talvez não seja reclamação. Isso. Mas o ponto daí o ministro Dino pegou e falou, não, eu vou esperar o acórdão, então. Mas isso não foi visto como... Mas e se o acórdão não responde digamos, isso? como algo... Não, agora eu imagino que vai responder. Assim, uma parte disso o acórdão não foi escrito ainda, né? Mas pode ter embargo de declaração contra o acórdão do TSE. E aí vão esperar o julgamento dos acórdãos, dos embargos? Essa que é a dúvida. A gente vai esperar... Uma coisa é esperar o acórdão. A gente vai esperar os embargos de declaração sobre os acordos? Até para questionar isso, inclusive. Até para questionar exatamente isso. O Luiz estava aqui no chat perguntando, o TSE pode decidir se foi ou não foi? Eu queria te ouvir sobre isso, Luiz, mas me parece que sim, o TSE vai ter que dizer qual foi, afinal, o dispositivo da decisão. Porque me parece, concordando com o Tomás, me parece que a gente tem duas situações diferentes. A gente tem uma questão que faz parte do objeto do que está sendo discutido no TSE, que é a renúncia interrompe o julgamento, a renúncia faz com que o julgamento Inclusive perca o cassação, objeto, né? ou não, que é um reflexo da renúncia para a cassação, que é o tema que é discutido pelo TSE. A consequência do julgamento do TSE não me parece que é objeto daquele julgamento. A definição sobre a forma de eleição
no Rio de Janeiro é uma consequência do julgamento que não é discutida no processo especificamente. Mas tem que ser, mas na parte dispositiva... Diga, Tomás, diga. Eu acho que tem uma parte disso que é um problema de desenho, tá? É muito ruim que a gente tenha uma regra que se aplica dependendo do motivo da vacância. Se a vacância foi eleitoral, então aplica essa regra e é 6 meses. Se ela não foi eleitoral, então é 2 anos. Então isso gera uma discussão sobre se um caso como esse, que é claro que alguns casos são claramente eleitorais, outros casos claramente não são. Mas a gente fica, né, o motivo que a gente está nesse pântano, digamos assim, mas e a renúncia para evitar a cassação? É eleitoral, porque é para evitar a cassação, mas ou não é porque é renúncia? É isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu só queria chamar a atenção que, só para falar que isso eu acho que é uma discussão legítima, real, e tem a ver com problemas de desenho que a gente tem que ter. E é importante decidir, o TSE decide, o que decidir para um lado, e o Supremo vai decidir para um lado, decidir para o outro, é importante ter a regra clara, tá resolvido. Mas daí começa a se misturar com, mas veja bem, estamos em abril, o TSE talvez só vai poder ter a eleição em junho, a eleição em outubro, e daí já vai ter o custo para o Estado de ter uma eleição. Meu amigo, essa é a lei. Ou você aplica uma regra que diz que 6 meses é indireta, mais que isso é indireta, e isso é uma coisa, ou você não aplica. Agora você começar a dizer, não, mas razoabilidade, e eu vou talvez, e o custo, até porque eu só queria chamar a atenção que os 6 meses é do mandato, tá? Não é da eleição. Então a eleição é em outubro, mas o mandato vai até 31 de dezembro. 1º de janeiro ali, que seria a posse, né? Então, essa transferência, então a gente está, na verdade, há 10 meses, tá? Então você pode dizer que, na verdade, está mais perto de quase 1 ano do que de quase 6 meses, se você, dependendo de como você quer contar essa coisa. Foi em março, né? Então, só para chamar a atenção que isso é um problema da regra. E o Supremo pode até, teoricamente, não sei, não acho que seria o caso, mas poderia imaginar que o Supremo declarasse inconstitucional essa regra de 6 meses, porque é perto demais, tem que ser 1 ano, senão... Eu não acho que é caso do Supremo fazer isso. É caso pro Código Eleitoral mesmo, como o Código Eleitoral fez. E se a gente achar ruim, talvez seja o caso de mudar o Código Eleitoral. Mas nos argumentos, me chama a atenção que às vezes eles estão falando dessa questão técnica, a causa eleitoral não é, e portanto a regra é de 6 meses não é de 6 meses, na renúncia, que eu acho que é uma dúvida real, legítima, sobre a qual, que eu saiba, a gente não tem de fato um precedente que estabeleça isso de maneira clara, mas tá ficando perto, e quanto que custa, e daí a gente vai ter... Mais. Vamos deixar. Tinha até uma discussão. Exatamente. Vamos deixar o presidente do TJ até a eleição, porque senão tá muito perto. Desculpa. Daí começa a ser o tipo de coisa quando você falou. Eu acho que isso mostra muito como o Supremo é hoje. Quando entra nisso, é isso mesmo. O Supremo hoje é assim mesmo. Parece que eles não conseguem diferenciar uma coisa do outro, qual o papel deles enquanto quem está julgando um caso concreto, no qual tem uma questão específica, no qual tem uma dúvida de interpretação, de pessoas que estão assim meio que decidindo o que vocês acham que ia ser melhor? O que vocês acham que gera mais problema? E desse jeito, como você falou, no Rio de Janeiro, vamos fazer assim, porque o Rio de Janeiro é de um jeito, mas talvez em outro estado vai ser de outro jeito, não fica claro para as outras pessoas. Sobre isso também, que é a parte política. Não quero ouvir vocês necessariamente sobre os contornos políticos, né? E os efeitos na próxima eleição. Mas tem algo que nós sabemos da realidade do Rio. Vou dar uma aqui de ministro Gilmar Mendes. Nós sabemos que no Rio de Janeiro, mas enfim, numa eleição indireta, nós sabemos que o grupo que já estava no poder pode se perpetuar porque tem uma maioria na Assembleia. E aí pode se manter no poder numa eleição indireta. No caso de uma eleição direta, o resultado pode ser outro. E aí, eu já ouvi ministros do Supremo que estão desse outro lado, desse lado crítico dessa interpretação que se faz sobre ser uma eleição direta, mas dizendo o seguinte, olha, será que se está de olho no resultado eleitoral, pensando também que esse resultado eleitoral no Rio de Janeiro tem efeitos no cenário nacional, a partir de outubro, com a eleição presidencial? Porque uma coisa é o PL ganhar no Rio de Janeiro, União Brasil, etc., outra coisa é o grupo do prefeito Eduardo Paes estar no comando do Rio de Janeiro. E aí tem essa questão adicional, Tomás, não é necessariamente simplesmente essa bagunça argumentativa. É que pode ter subliminarmente ou abaixo do radar essa questão política, simplesmente política, de falar, olha, vamos tomar essa decisão, mas a consequência é tal. A consequência política é tal. Sim, mas quando as duas coisas se misturam. Acho que tem toda razão nisso, que quanto mais o Supremo, e isso não é só nesse caso, isso acontece em geral no Supremo, quanto mais o Supremo parece que decide o que quer, quando quer,
do jeito que quer, mais para lá, expande o que foi pedido, vai além do que foi pedido, vai aumentando, né? Assim, não está decidindo só sobre a regra, começa a entrar em certas questões sobre qual que seria talvez o melhor desenho para esse tipo de situação. Quanto mais parece que as coisas estão em aberto, né? E que o que é decidido ali é simplesmente baseado no que eles acham que é melhor, fica mais possível que as pessoas também falam, se eles estão decidindo o que é melhor, se eles estão considerando tudo, eles também devem estar considerando isso. Se eles estão decidindo simplesmente baseado pelas suas preferências, se eles não são limitados especificamente pelo objeto do processo, pelo seu cabimento específico daquele tipo de ação, pela dúvida concreta, jurídica, específica que aquele caso coloca, se eles podem ir além, podem não ir, fica mais difícil deles falarem, nós somos juízes que estamos decidindo um caso dentro dos seus limites específicos. E a gente, não é a primeira vez que a gente fala isso. Então, isso tem um pouco a ver com o Supremo. Quanto mais ele se coloca, às vezes, como resolvedor de problemas, aberto para resolver qualquer tipo de situação de maneira ampla, mais fica difícil para eles, ficam abertos para esse tipo de crítica. Se vocês estão resolvendo como vocês preferem, provavelmente suas preferências políticas, os interesses políticos que vocês acham mais melhor. Pode ser até por motivo... Uma coisa é você achar... As duas coisas são problemáticas, tá? Você pode achar o ministro tal vota assim por um motivo ruim, porque ele é amigo, ele é aliado, não sei o quê. Pode ser porque ele acha que é melhor pro Brasil. As duas coisas politicamente, né? O ponto é, o jeito que ele vota afeta o jeito que ele decide. Esse tipo de questão, quanto mais aberto, fica mais difícil. E tem, eu acho que às vezes, esse problema no Supremo de hoje. Que o Supremo se coloca como esse resolvedor geral de problemas da República, muitas vezes, e eu acho que às vezes os ministros parecem que eles gostariam que a gente agradecesse eles por estarem fazendo isso. E por um outro lado, tem um outro lado disso que é, quanto mais eles fazem isso, eles na verdade se expõem a serem mais criticados e perderem, em vez de ganharem legitimidade, por serem vistos como atores políticos que decidem de acordo com conjuntura, com coisa específica. E de novo, isso aparece no voto deles. Quando eles começam a falar, quanto mais eles falam, porque no Rio de Janeiro é desse jeito, porque não é, mais eles abrem para falar, eles estão considerando um monte de coisa. Eles vão dizer que eles têm que fazer isso, no civil, mas o meu ponto é, eu acho que eles talvez achem que eles parecem que são pessoas que decidem de acordo com a realidade. Claro que um juiz tem que decidir de acordo com a realidade. Mas o jeito que isso é falado parece assim, não, então eles fazem qualquer coisa. E não se eles estivessem discutindo, como eu falei aqui. Olha, a gente tem que discutir uma questão específica. A gente tem uma regra, a regra diz que se o motivo for eleitoral é tal, a gente diz que se o motivo não for eleitoral, a regra é outra. Esse caso é uma renúncia. Como ela é uma renúncia, ela não é propriamente eleitoral, mas a gente já decidiu que a renúncia, para evitar as consequências do processo, não impede que o processo continue. Então, essa pessoa vai ser decidido, não tem nenhuma dúvida sobre isso. A inelegibilidade e a multa podem continuar mesmo. Mas como isso afeta o tema da eleição direta ou indireta? Sabe o que me lembra esse caso, isso que eles têm Tomás, que decidir. Nessa né? circunstância, você falou muito bem que os ministros se sentem incompreendidos. Hoje pela manhã eu estava conversando com um dos integrantes do tribunal e percebi isso, dizendo, olha, o tribunal deveria ser defendido até por estar tentando fazer isso, porque está tentando acertar. É uma dissintonia desses ministros, eu acho, com essa parte da opinião pública da sociedade que olha o tribunal de forma crítica. E talvez com base nesse histórico. O histórico não pode ser apagado, né, do que o Supremo já fez no passado. E aí o que eu ia dizer, esse caso me faz lembrar aquele julgamento sobre possibilidade de reeleição das mesas da Câmara e do Senado, em que alguns ministros estavam tentando achar uma interpretação na Constituição para permitir a reeleição naquele momento do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, pensando no resultado importante que aquilo tinha de contenção do Executivo. Mas era uma tentativa de achar alguma brecha, que não tinha, era muito claro na Constituição, para um resultado específico. E aí ninguém olhava aquilo como, realmente, como você está dizendo, como uma necessidade de discutir alguma controvérsia constitucional, porque aquilo não tinha controvérsia. Então, esse caso me faz lembrar aquele julgamento, inclusive. E algumas pessoas estavam no mesmo grupo, estavam do mesmo lado. Naquele momento, estão juntos agora também. Não, lembrando, inclusive, e outros não, porque Cássio Nunes Marques estava junto com o Gilmar Mendes naquele caso, não estava? Estava não. Mas naquele nós tínhamos... que deu o voto, não, que era um voto que para a Câmara podia e para o Senado não. Que deu o voto que dividia. Porque Vamos lembrar. Peraí, você se mutou aqui, Tomás, mas
Vamos lembrar, a gente deixa Vamos o Luiz lembrar. falar aqui, porque eu quero fazer uma pergunta para ele, a gente lembra disso, mas, de fato, quando a gente for lembrar daquele caso lá das mesas, a gente percebe que esse argumento de realidade precisa ter uma contenção política, ele está abaixo, está no meio dessa argumentação jurídica, quando talvez não devesse estar. E eu acho que é o seguinte, acho que esse ponto é ótimo, Recondo, acho que tem uma coisa aqui que é o seguinte, idealmente, o Supremo decidiria essas coisas de maneira abstrata, sem a gente saber as consequências concretas disso. O que um ministro vai responder se você falar isso para ele? Mas não tem jeito, a gente não tem só controle abstrato, a gente é controle concreto, chega aqui sempre vai ser um caso concreto. É verdade, né? A gente tem, então não tem jeito. Esse caso, que é um caso de interpretação legislativa, interpretação constitucional e constitucionalidade de certas regras, ele é trazido para o Supremo diante de um caso concreto. Não tem como o Supremo escapar disso. Porque eu estou falando que, se o Supremo tivesse decidido sem o caso concreto, ficaria mais fácil das pessoas acharem. Não, eles não têm como saber. Não tem como saber quem beneficia. Não tem como saber quem que vai ser o governador cassado ou não cassado daqui 4 anos, daqui 8 anos. Não é o caso, né? Então a gente está diante de um caso concreto e eu acho que o ministro com razão diria, isso é inevitável, é do sistema. É verdade. Mas daí que veio o desafio. Exatamente porque em casos em que a situação vem com um caso concreto, daí parte da missão dos ministros é convencer as pessoas. E isso está no estilo de argumentação, no tipo de argumento que é trazido, na consistência com seus próprios precedentes, porque uma parte disso vem junto com a crítica de que o tribunal decide de um jeito num lado, de outro jeito no outro. Então a gente não tem essa confiabilidade muitas vezes. Então é isso que faz com que o desafio deles seja, num caso como esse, convencer as pessoas de que eles estão decidindo e que não tem jeito, é inescapável que isso vai afetar quem é e quem não é o candidato do momento, mas que isso não é o que está guiando eles. Até porque, pensando na nobreza do cargo, eles estão de verdade, ou imagina-se ou deveriam, decidindo essa questão para todos os estados, para todas, por décadas e décadas, até que se mude essa lei. Né? Imagina-se que, então, é importante esse desprendimento. Mas convencer a população de que isso está sendo feito é parte do trabalho deles. Não em termos de relação pública, não é parte do trabalho deles no Twitter ou dando entrevista. É parte do trabalho deles enquanto eles votam, na maneira como eles votam, na maneira como eles se comportam, na maneira como eles argumentam no plenário. Ô, Tomás, você estava certo, enquanto isso eu fui pesquisar aqui, Nunes Marques votou sim vencido junto com Dias Toffoli, com Lewandowski, com o ministro Gilmar, com Alexandre de Moraes e tal. Então é isso mesmo. Naquela época das mesas diretoras ele votou assim mesmo. Isso, se eu não me engano, inclusive, o voto do Nunes Marques era até mais problemático, porque no caso, né, o ministro Gilmar, que eu acho que deu um voto problemático, eu e o Diego escrevemos na época sobre esse. A gente escreveu acho que 3 textos. Tinha tanto problema nessa decisão que a gente escreveu 3 textos para fatiar em temas diferentes os diferentes elementos que eram problemáticos no que foi feito daquela vez. Mas se eu não me engano, pelo menos o ministro Gilmar Mendes, com todas as críticas que poderiam ser feitas, e eu acho que poderiam ser feitas, a interpretação dele afetava a Câmara e o Senado igualmente. E se eu não me engano, o voto do ministro Cássio Nunes beneficiava a presidência do Senado, mas não a da Câmara. Então eu só chamaria a atenção. E agora é outro voto. E de novo, esses ministros que estão decidindo esses casos vêm com esse histórico. Então é um histórico do Supremo. Então a gente olha para o Supremo sabendo que o Supremo não fez, porque a maioria não fez, mas estava aberto, vários ministros estavam abertos a fazer isso em determinado momento. E ministros específicos se comportaram dessa maneira naquele momento. Então quando eles decidem um caso como esse hoje, o grau de confiabilidade que você tem é maior ou menor. A gente lembra, né? A gente lembra do que eles fizeram no verão passado. Ô Luiz, eu tenho uma pergunta para você sobre, diante dessa indefinição, até o ministro Fachin, presidente do Supremo, perguntou ao ministro Dino quando pediu vista, né? Fica então no cargo o presidente do Tribunal de Justiça? E lembrando que o ministro André Mendonça, no seu voto, disse o seguinte: não pode ser desrespeitada a linha sucessória. Portanto, se houver a eleição de um presidente da Assembleia, é ele que assume. E aí a gente viu nessas teses o argumento de que poderia ficar até o final do ano no cargo o presidente do Tribunal de Justiça. Eu fico até pensando o seguinte, né? Falou-se muito de crime organizado no Rio de Janeiro e tal. O crime organizado e infiltração, a gente sabe que não é só na política. O próprio judiciário, polícia, também tem seus problemas de infiltração. Falou-se do judiciário do Rio de Janeiro
e essa não é uma crítica direta ao Judiciário do Rio de Janeiro, mas como se estivesse imune a toda a realidade do Rio de Janeiro. Mas queria te ouvir sobre isso. Como é que fica nessa indefinição? Pode deixar o presidente do Tribunal de Justiça até o final do ano? Então, eu achei bem curiosa essa manifestação do Dino, na verdade, né? Porque a gente tem um outro problema no Rio de Janeiro que é também a ausência, a falta de um presidente na Assembleia Legislativa hoje. Porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio foi retirado do cargo, não houve eleições, então não existe alguém preenchendo o cargo de presidente da Assembleia Legislativa, que seria naturalmente quem assumiria o governo do Estado temporariamente se a gente tivesse uma situação de vacância no governo do governador e do vice-governador. Como a gente não tem um presidente da Assembleia, assume o presidente do Tribunal de Justiça, que é o quarto na linha sucessória. E aí, a Assembleia Legislativa do Rio está se organizando para fazer eleições. Se a Assembleia Legislativa do Rio fizer eleições, naturalmente, quem deveria assumir de acordo com a linha sucessória é o presidente da Assembleia Legislativa. O que pode nos levar à seguinte situação, né? Ele ser eleito, esse próximo presidente, e entrar com mandado de segurança no Supremo para dizer que ele é que tem que ficar no cargo. Voltamos a uma realidade lá de 1892, quando tinha muito HC no Supremo por conta de dualidade das Assembleias Legislativas, porque aí nós vamos ter dois presidentes. Um presidente que o Supremo, por conta dessa circunstância, né, de ter a vacância, colocou no cargo, e dizendo que ele permanece enquanto não houver o julgamento, e o outro legitimado dizendo, não, mas eu sou legitimado para isso. Então nós estamos voltando àquele tempo da teoria brasileira dos habeas corpus lá atrás. Sim, e é uma situação aqui, fazendo até um link com o Tomás, é uma situação em que o STF passa a ter poder sobre quem vai ser o governador do estado do Rio de Janeiro. Porque se a gente imagina que o STF vai definir não só quando essas eleições vão acontecer e de que forma essas eleições vão acontecer, o STF, no final de contas, pode definir também se ele prefere que o governador do estado do Rio de Janeiro, ainda que temporariamente, seja o presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça. E, dado que o STF é que vai definir quando essas eleições do Rio de Janeiro vão acontecer, claro, é um pouco confuso saber se quem vai definir o momento em que essas eleições podem acontecer é o TSE ou o STF, dado que agora o processo, houve um pedido de vista nesse processo para aguardar o que o TSE vai decidir naquele outro processo. Só que a gente não sabe quando é que essa decisão vai vir, a gente não sabe se alguma dessas decisões vai ter ali um efeito suspensivo. Então, na prática, o STF tem o poder de definir quem vai ficar no governo do estado do Rio de Janeiro, quem vai ficar governando o estado do Rio de Janeiro até o final do ano. O STF pode decidir que é o presidente do Tribunal de Justiça e pode definir que o presidente do Tribunal de Justiça vai continuar ainda que exista um presidente eleito na Assembleia Legislativa e pode adiar, por meio de suspensões diversas, pode adiar a realização da eleição direta ou indireta até o momento em que não seja mais possível fazer a eleição direta ou indireta, dado ali a proximidade com o pleito de outubro. Então, é uma situação em que o STF tem o poder de decidir quem vai ficar no governo do estado do Rio de Janeiro. Pelo que foi debatido, né, por enquanto, obviamente quem decide o calendário eleitoral, essas coisas, é o TSE, né? E o TSE tem uma data já prevista no seu calendário para essas eleições suplementares, que eu acho que, se eu não me engano, é 21 de junho. Seria junho, de qualquer maneira, se eu não me engano, o dia é 21. Então essas coisas estão relacionadas, porque, obviamente, a gente está no dia 10 de abril. A depender de quanto tempo demora essa decisão do Supremo, isso afeta a decisão, o quão próximo a gente está dessa data de junho. E, evidentemente, o que acontece se a gente passa essa data de junho, né? Porque fica para o segundo semestre, fica de fato... Eles até discutiram, faz junto com a de outubro, né? Já faz tudo junto. Se passar junho, essas coisas bagunçam um pouco o que acontece. E é interessante que eu acho que está relacionado... Ninguém mencionou isso, mas você falou de entreveros, desconfianças e de críticas. É interessante que teve uma crítica razoável, como a gente fez aqui, a duração desse processo do TSE, né, o tempo que demorou, ter sido decidido só agora. Claramente os ministros do TSE ficaram sentidos com isso. E daí, quando o ministro Dino pediu vista,
foi curioso que foi exatamente esses ministros decidiram votar na linha do já demorou muito, vocês estão dizendo que demorou, então a gente não vai demorar mais. Foram exatamente esses ministros que votaram. Quase do tipo, vocês estão falando que a gente está demorando, mas a gente está votando aqui ao contrário de vocês. E mais, hein, Tomás? E mais, porque aí a crítica e o pedido para quem não tivesse vista foi do ministro Nunes Marques, que pediu vista no TSE. Isso. E daí, o curioso foi, é isso que eu ia chamar a atenção. Ele propôs que, em vez de vista, fosse simplesmente suspenso o julgamento, né? Pelo mesmo motivo, para esperar o acórdão do TSE. E que daí, a partir do momento que o acórdão fosse publicado, que, segundo a ministra Carmen Lúcia, isso aconteceria em breve, acho que aparentemente na próxima semana ou algo do tipo, porque eles estariam dizendo que aconteceria, simplesmente o ministro Fachin pautaria de novo a questão. Isso foi levado ao ministro Dino, obviamente, que é quem pode decidir ou não se muda, porque ele tem direito de pedir vista, ninguém pode tirar dele esse direito. E o ministro Dino se recusou a fazer isso. E daí teve um momento em que o ministro Fachin falou, mas na prática dá no mesmo, porque se você pediu vista para devolver depois do acórdão, e o que eles estão propondo é que eu suspendo e devolvo depois do acórdão, vai voltar no mesmo momento. Daí o ministro falou assim, não é igual, porque na minha dignidade não é igual. O que o ministro Dino estava dizendo para bom entendedor? Exatamente. Vocês estão manifestando desconfiança de mim. Porque o efeito só é o mesmo se vocês acreditam que esses atores vão se comportar igualmente de acordo com o que eles estão falando agora. O ministro Dino está dizendo, tendo o acordo do TSE, eu devolvo. Eles estão falando, deixa com o Fachin, que tendo o acordo do TSE, ele devolve. Exatamente. O que muda é quem devolve. Então, claramente o ministro Dino falou, não, eu não vou fazer isso. Porque eu já pedi vista, eu não vou voltar atrás, e chama atenção, você falou de clima no julgamento, é curioso isso, é interessante isso, porque obviamente ninguém falou ou acusou o ministro Dino de que não devolveria, mas implicitamente ao você propor isso... Mas isso está claro, né? Exatamente, está implícito, está claro. O julgamento foi tomado de recados, tomado de caneladas, que não viraram... outro tipo de coisa, como aconteceu no passado, porque as circunstâncias não permitem. Mas essa do ministro Dino, como você mencionou, é muito clara, né? Inclusive essa desconfiança, e ele reagiu a isso dizendo que tinha palavra e que não ia fazer tal coisa. E da mesma maneira, já o recado do ministro Gilmar, só para passar aqui para finalizar, teve recado do ministro Gilmar para o ministro André Mendonça, recado do ministro Nunes Marques no comando do TSE, recado do Flávio Dino e nessa discussão com o ministro Nunes Marques sobre pedido de vista e essa desconfiança. Teve recado da ministra Carmen Lúcia dizendo que estão atropelando o TSE. Teve de tudo nesse julgamento. E o ministro Gilmar chegou em certo momento, e aqui eu finalizo mesmo para a gente voltar semana que vem, mas dizendo, nós quando julgamos o caso das favelas, nós tivemos que tomar uma decisão porque politicamente era um caso muito sensível que estava gerando problemas para o Supremo. Seria o caso de nós termos isso de novo. É como se ele tivesse feito um apelo para tal coisa. Mas como fazer um julgamento desse, com esse clima de desconfiança, em que se desconfia até do pedido de vista? Então, realmente esse é o Supremo. Por isso que eu disse que é um simulacro do Supremo de hoje, né? Um bom resumo do Supremo de hoje, por conta disso, porque mostra todo o clima de desconfiança que existe. Diga, Tomás. Mas eu ia falar só uma coisa que, voltando à questão do concreto para o abstrato, como as coisas são diferentes, o curioso é que quando eles tiveram que decidir sobre a constitucionalidade ou não dessa regra da mudança do Código Eleitoral, que foi a mudança foi em 2015, e o Supremo decidiu isso em 2018. Na época, eles decidiram que a regra não se aplicava a presidente, vice-presidente e senador, porque a Constituição tinha regra específica para isso. Eles também removeram uma parte do dispositivo, disseram que era inconstitucional, que dizia após o trânsito em julgado, dizendo que se esvaziava completamente, que tivesse que esperar o trânsito em julgado. Imagina se tivesse que esperar o trânsito em julgado dessa decisão do TSE. Então eles decidiram que isso não se aplicava. Mas a decisão foi praticamente unânime. Teve o ministro Alexandre de Moraes votou parcialmente vencido num ponto, né? Então, para não dizer que ela foi unânime, não foi, o ministro Alexandre de Moraes foi vencido. Mas é curioso que ali que essa regra abstrata foi colocada para o Supremo, e eles decidiram assim, do jeito que eu estou descrevendo aqui agora, né? Como eleitoral, tem a competência, não tem, a Constituição não prevê especificamente, então nesse caso, se entra em competência do Estado, porque tinha uma questão de federalismo, estava decidindo como que se os Estados próprios, né, que não deveriam que decidir esse caso de vacância, decidir casos de vacância, as regras para eleições e vacâncias nos seus próprios âmbitos do federalismo, que de novo é parte do Supremo que é
muito mal feita sobre quando que os estados são obrigados a terem regras que são iguais à Constituição, quando que não tem, né? A questão do espelhamento dos estados, às vezes decidem que tem, às vezes decidem que não tem, mas só para dizer assim, esse julgamento foi um julgamento que não deu tanto problema. Um pouco é o momento, um pouco é a coisa, mas de fato, alguns problemas aparecem quando o caso é concreto. O problema é o caso concreto. E aí as consequências, os contornos políticos, e aí gera todo esse debate. Luiz, Tomás, obrigado. A gente volta semana que vem com mais um Sem Precedentes, sem esse processo decidido ainda. Obrigado e até lá. Zarabatana.